ti comer, de ti beber e assim te desfrutar. Clama meu coração, quer teu semblante ver, de ti beber anseio mais e me satisfazer. O meu deleite é teu rosto contemplar, sempre aqui habitarei, jamais te vou deixar. E nesta comunhão, graça és para mim, alegre está meu coração, achou descanso enfim. Vou demorar-me aqui, ainda buscar-te mais, pela palavra e oração de mim tu fluirás. Vou demorar-me aqui, ainda buscar-te mais, pela palavra e oração de mim tu fluirás. Pela palavra e oração de mim tu fluirás, de mim tu fluirás. Amém. Amém. Muito bem. Amém. 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 Ó Senhor Jesus, amém. Dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, abençoe essa reunião. Senhor Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe a palavra. Cubra-nos com Teu sangue. Limpa-nos com Teu sangue. Habilita-nos, Senhor. Nossa suficiência vem de Ti. Nossa capacidade vem de Ti. Nada podemos por nós mesmos. Por isso clamamos por Ti nessa hora. Usa-nos, Senhor, como vaso. Usa-nos como canais limpos. Ó Senhor Jesus, fala conosco. Alimenta-nos na Tua palavra. Direciona-nos para o Teu desejo. Seja engrandecido, seja exaltado, seja visto, seja manifestado nessa reunião. Amém. Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Ó Senhor Jesus, eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, para nós lermos Romanos, no capítulo 8. No versículo 29 e 30. Hoje nós vamos falar sobre a salvação completa de Deus. Amém. Completa de Deus. Amém. Nós estamos vendo o livro, o coração da Bíblia. E nós chegamos agora ao livro de Romanos,
e o livro de 1 Coríntios, que nos fala da salvação completa de Deus. Então vamos ler todos juntos Romanos 8, o versículo 29 e o versículo 30. Vamos lá? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Irmãos, esse livro, O Coração da Bíblia, é muito rico e todos nós devemos desfrutá-lo bastante, né? E no livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele começa esse livro falando que toda a humanidade está debaixo da condenação de Deus devido ao pecado. Nós sabemos que Deus criou o homem para a vida, Deus criou o homem para a bênção, Deus criou o homem para o seu propósito e seu plano. Mas o homem, ele foi enganado, ele foi distraído e ele perdeu a fé na pessoa de Deus e ele tomou o pecado para dentro de si, representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado veio a morte. Assim todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, eu estou falando com vocês aqui, mas eu sou um pecador. E eu quero dizer que vocês também são pecadores. Nós carecemos da graça de Deus. Se nós dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Mas nós somos pecadores, mas Deus quer ser o nosso Salvador. Deus quer salvar cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então Deus trouxe a justificação. Deus trouxe a sua justiça. Em Romanos, no capítulo 3, muito precioso aqui, Romanos capítulo 3. Versículo 23 fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu careço da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas o versículo 21 diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. A justiça de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele se tornou da parte de Deus justiça. A justiça de Deus se manifestou. O Senhor é a nossa justiça. E eu gosto muito do versículo 26, que fala assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Se você crê em Jesus nessa noite, você vai ser justificado. Nós somos justificados pela fé. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos justificados pela fé. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus exige do homem, é que ele creia na pessoa de Jesus Cristo. Quem crê tem a vida eterna. Deus entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem procura salvar a si mesmo, fazendo boas obras, fazendo caridade, fazendo penitência, se aliando a uma religião,
Mas nada disso salva o homem. O que salva o homem é crer em Jesus. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Deus não está perguntando se você é bom ou se você é ruim. Deus está perguntando se você crê no seu Filho Jesus Cristo. Você crê nele de todo o seu coração? Então você é justificado. Romanos 5, versículo 1 diz assim. Romanos 5, 1 fala: justificados, pois, mediante a fé. Leia de novo comigo. Justificados, pois, mediante a fé. Irmãos, é mediante a fé. O que nós precisamos é crer em Jesus, crer na sua morte na cruz, crer na sua ressurreição, crer que Ele é o único Deus, que Ele é o único caminho. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ó Senhor Jesus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, uma vez justificado, qual é a nossa esperança agora? Qual é o nosso próximo passo agora? A glória. Né? Fui justificado, fui regenerado. Agora minha esperança é a glória. No capítulo 5, irmãos, de Romanos, o versículo 18 diz assim, ó. Não, vou ler o 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça de Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Essa justificação dá vida. Essa justificação nos regenera, nos dá a vida eterna. Agora nós temos a vida de Deus e a nossa esperança é a glória de Deus. Depois que nós somos justificados, irmãos, Deus começa uma obra de santificação em nós. Deus começa a nos santificar. Só Deus é santo. Ele é santíssimo. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além dele. Ele é separado, ele é distinto, ele é diferente. Ele é o nosso Deus santo. E nós recebemos ele como a nossa vida. E ele está operando em cada um de nós. Ele está fazendo uma obra de santificação. Ó Senhor Jesus. Em 1 Pedro, irmão, 1,16 diz: sede santos, porque eu sou santo. E nós podemos ser santos porque nós ganhamos a vida do santo. Não é nosso esforço, não é nosso labor, mas é o santo operando dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E nessa santificação vai acontecendo também uma transformação. Ser santo, irmãos, é ser diferente. É não ser comum. Nós não somos comuns. Nós não somos iguais a todas as pessoas. Nós ganhamos a vida de Deus. Nós somos separados de Deus. Muita gente fala assim, a roupa de fulano é santa, né, e tal. Aquela roupa santa. A roupa não é santidade. Mas uma pessoa santa interiormente manifestará na sua roupa uma santidade. A roupa é um fruto, mas não é a causa. A santificação está dentro de nós. Nossa linguajar é diferente, nosso ambiente é diferente, nossa postura é diferente, porque nós temos o Deus Santo dentro de nós. E Ele está nos transformando. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 2 Coríntios 3, 8.
nessa obra de santificação envolve a transformação. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler a partir do versículo 15, né? Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui está falando do coração e de um véu aqui no coração. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vamos ler o 18 todos juntos? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém. Então, à medida que o Senhor nos santifica, o Senhor nos transforma. Nós não podemos continuar os mesmos, precisamos ter uma obra de transformação. E essa porção da palavra nos ensina como nós podemos ser transformados. Primeira coisa, irmão, para a gente ser transformado, é voltar o coração ao Senhor. Para quê? Para que o véu seja tirado. O impedimento de contemplar o Senhor, de ter comunhão íntima com o Senhor, de viver na presença do Senhor, todo o impedimento seja retirado. Deus não está com o ouvido tapado para que não possa nos ouvir, nem a sua mão está encolhida para que não possa nos abençoar, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então todo véu, toda barreira, todo impedimento precisa ser tirado. Existe o véu ruim, existe o véu bom também, mas tudo é véu, irmãos, né? O véu do pecado, o véu da ira, o véu do ódio, né? O véu do mundanismo. Esse é um véu negativo, mas tem o véu bom também, o véu da religião, o véu da justiça própria, o véu dos ideais próprios, né? Da independência. Tudo isso são véus que nos impedem de contemplar a glória de Deus. O véu dos problemas, o véu das dores, os véus das dificuldades, tudo isso nos impede de ter uma comunhão mais íntima com o Senhor. Então a primeira coisa para sermos transformados é voltar o coração para o Senhor. É voltar o nosso interior para o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós estamos orando, mas o nosso coração não está voltado ao Senhor. Eu falo, oh Senhor, abençoa minha saúde, Senhor, eu estou preocupado com minha saúde, e Senhor e tal, Senhor também, minha conta vai vencer amanhã, oh Senhor, eu estou orando, irmão, mas eu não estou com o coração voltado ao Senhor, eu estou alimentando minha ansiedade pela falta de dinheiro, pela falta de saúde. Senhor, minha esposa, uma pessoa tão difícil, Senhor, o que será de mim? Então, na verdade, eu não estou com o coração voltado ao Senhor. Nós temos que aprender a orar com o coração voltado ao Senhor. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Muitas vezes nós oramos com toda ansiedade em nossas costas. E depois que a gente ora, ainda o peso está conosco. A incredulidade ainda está conosco, né? Mas irmãos, Jesus falou, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então o que nós precisamos fazer, irmão, é voltar o coração para o Senhor. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Então nós contemplamos de rosto desvendado a glória do Senhor. Então nós somos o quê? Transformados. Transformados. O que é que nós contemplamos? Estou contemplando o coronavírus, estou contemplando a situação econômica, estou contemplando a política, os candidatos.
O que é que eu estou contemplando? A gente fica contemplando essas coisas, irmãos. Nosso coração está cheio dessas coisas. O campeonato brasileiro, isso, aquilo, os meus ideais, os meus projetos, os meus sonhos, aquilo que eu quero. Então tudo isso está enchendo o nosso coração. Mas quando nós voltamos o coração para o Senhor, nós vamos refletir o Senhor. Ó Senhor Jesus! E essa transformação vai nos levar a sermos conformados à imagem do Senhor. Aqui no final fala assim: somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ele nos transforma à imagem do Senhor. Vamos ler Romanos capítulo 8. Vamos voltar para Romanos 8. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Todos nós, irmão, mesmo que nós sejamos cristãos, precisamos diariamente nos converter ao Senhor. Todo mundo, todos os problemas, todas as coisas estão tentando nos tirar do Senhor, chamar a nossa atenção, mas nós temos que ter uma conversão, né? Uma conversão, voltar todo o nosso coração ao Senhor. Romanos 8, 29. Senhor Jesus, amém. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o propósito de Deus, as pessoas sempre falam isso, eu quero falar isso para você também. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Talvez você não saiba, mas eu quero dizer nessa noite, Deus tem um plano na sua vida. E eu vou lhe dizer que plano é esse. O plano dele é te conformar à imagem do seu filho primogênito. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Às vezes as pessoas falam isso com outro sentido, irmãos. Mas o plano de Deus para a minha vida é me conformar à imagem de Jesus. E esse plano não é de agora, não. Olha o que o versículo diz. Porquanto os que de antemão conheceu, também nos predestinou. Deus, antes de nós nascermos, na sua presciência, Ele já preparou esse plano para nós. Certo? Antes de você vir para este local de reunião, Deus já tinha um plano para a sua vida. Esse plano é nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Quanto mais somos transformados, mais nós somos conformados à imagem do Filho de Deus. E esse processo vai redundar em quê? Na glorificação. Olha o versículo 30, né? Você vê aqui uma escadinha aqui no versículo 30, né? E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Esse é o nosso destino. O seu destino é a glória. O nosso destino, irmãos, é a glória de Deus. O Senhor Jesus, Ele foi glorificado. Em todos os passos do processo de Jesus, na sua encarnação, quando Ele se encarnou, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando Ele estava no seu viver humano, também Ele estava cheio da glória de Deus. No Monte da Transfiguração nem se fala. Seu rosto era como o sol, suas vestes eram como a luz. Ele estava cheio da glória de Deus. E quando ele chegou perto do Calvário, ele falou: Pai, glorifica-me, Senhor. Né? E quando Judas saiu, ele falou: agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando ele ressuscitou, ele foi glorificado. Quando ele ascendeu os céus, ele foi glorificado. Ele está agora na glória do Pai. E Ele está nos chamando para o seu reino e glória. Irmãos, Deus quer nos introduzir na sua glória.
Ó Senhor Jesus, e nós também seremos glorificados. Vamos ler Romanos capítulo 8. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então essa é a nossa esperança, né? A nossa esperança é a esperança da glória. Cristo está em nós, para que nós tenhamos a esperança da glória. E essa glória, irmãos, é que Ele vai transfigurar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Você tem essa esperança ou não? Vamos ler lá, Filipenses 3:21. Senhor Jesus, amém. Vamos ler o 20 também, né? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Irmãos, essa é a nossa esperança da glória. Ele vai transfigurar o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória. Em 1 Coríntios 15, fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Nós seremos transformados. Nesse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Você sabe por que nós temos essa esperança? Porque Ele está em nós. Ele é a nossa esperança da glória. Isso seria uma impossibilidade humana. Um homem natural não tem essa esperança, né? A esperança do homem sem Deus é o túmulo. Mas a nossa esperança é a glória. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vamos ler também Colossenses, não precisa ler, 3:4, né? Quando Cristo, que é a nossa vida, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Essa é a consumação da nossa salvação. E em 1 Tessalonicenses 2:12, fala que o Senhor está nos chamando para o seu reino e glória. Deus está te chamando. Deus está te chamando para o reino dEle, para a glória dEle. E não só está nos chamando. Hebreus 2:10 fala que Ele está nos conduzindo à glória. Conduzir, chamar, é como eu estou aqui e você está aí, né? Eu falo: ó, vem cá, né? Thaís, vem cá, Thaís, estou chamando, né? Mas conduzir é eu ir lá junto de Thaís e ó, o Senhor não só nos chama, irmãos, mas Ele está dentro de nós, nos conduzindo à glória. Cada dia que amanhece, você tem que dizer: Senhor, obrigado por essa manhã, porque nessa manhã o Senhor está me conduzindo à glória. O Senhor está nos conduzindo à glória, irmãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Essa é a esperança da glória. Mas o caminho da glória envolve sofrimento, né? Envolve sofrimento. Aqui o versículo 17 que nós lemos, né? Fala: se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se você observar a maioria dos versículos do Novo Testamento, onde tem a palavra glória, possivelmente você vai ver que também tem a palavra sofrimento.
a maioria dos versículos que tem a palavra glória, você vai achar a palavra sofrimento, né? Por exemplo, 1 Pedro 5,10, né? Fala assim: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, né? Então tem muitos versículos que mostram, irmãos, que o sofrimento faz parte do caminho da glória. Talvez você fale assim: mas como é que eu vou dar glória a Deus se esse dia foi tanto sofrimento? Como é que eu vou dizer que Deus está me conduzindo à glória desse jeito? Irmão, é uma evidência maior que Deus está nos conduzindo à glória quando passamos por dificuldades. Se está tudo maravilhoso na nossa vida, sei não, viu? Mas Deus está nos conduzindo à glória. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Romanos 7, né? Fala das 4 leis, né? E fala das 3 vidas. Mas nós louvamos ao Senhor pela lei do Espírito da vida, né? Deus tem a sua lei. É uma lei, né? Romanos capítulo 7. Versículo 12 fala que a lei é santa, que a lei é justa, que a lei é boa. O versículo 14 fala que a lei é espiritual. No 16 ele fala que a lei é boa, né? Então a lei de Deus é maravilhosa. Não há problema com a lei de Deus. Nós acatamos a lei de Deus. Mas qual é o problema? É a lei do pecado e da morte. Essa lei do pecado nos leva a fazer o que nós não queremos. Nos leva a pecar. O bem que nós queremos, ela nos impede. O mal que nós não queremos, ela nos conduz para dentro daquela coisa ali. E ali a nossa lei da mente, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, aí a lei do pecado se levanta para impedir. Então, geralmente, tem um conflito dentro do ser humano. O ser humano é o ser mais complexo do universo. Porque em Deus há uma pureza, né? A vida de Satanás não está em Deus. E a vida de Deus não está em Satanás. Mas a vida de Deus está no homem e a vida de Satanás também está no homem. Então o homem é um ser complicado, né? O homem tem a vida humana, a vida divina e a vida satânica. Então há um turbilhão dentro do ser humano, principalmente quando ele vive na alma, aí é pior ainda. Mas quando nós voltamos para o Espírito, nós somos tão simples, tão confortáveis, tão adequados. Mas quando nós vivemos na carne, irmãos, há uma guerra sem medida, e essa guerra se propaga ao nosso derredor, mutilando as pessoas também que convivem conosco. Mas vamos aprender a voltar ao Espírito. Vamos aprender a viver na simplicidade de Deus. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Esse versículo fala para os que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você está fazendo, se você não está em Cristo, você está debaixo de condenação. Precisamos estar na pessoa de Jesus. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Nossa intenção de fazer o bem não nos liberta, mas voltar ao Espírito nos liberta. Precisamos voltar ao Espírito, irmãos. Exercitar o nosso Espírito. Ó Senhor Jesus, dessa maneira, essa vida vai crescer em nós. Essa vida vai aumentar em nós. Aqui o versículo 5, né? Fala assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então aqui tem um pêndulo, né? Os que se inclinam para a carne, pensam das coisas da carne, buscam as coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, pensam da maneira espiritual, buscam as coisas espirituais, né? Tem uma versão que fala
a pessoa que está na carne se inclina para a carne. A pessoa que está no Espírito, ela se inclina para o Espírito. O versículo 6 fala, porque o pêndulo, né? Tem um pêndulo aqui, né? O pender para a carne dá para a morte, mas o pender para o Espírito dá para a vida e paz. Por que muitas vezes nós não temos vida? Por que muitas vezes nós não temos paz? Ficamos pensando, procurando soluções, resolver situações. Irmão, nós estamos na carne, eu estou considerando minha esposa, considerando minha situação, e a ansiedade aumenta, eu estou sem dinheiro, eu estou sem saúde, meus filhos são um problema, minha esposa é um problema, a igreja está com problema, o Brasil está com problema. Meu Deus, irmão, onde é que a gente está? Está na carne, pensando das coisas da carne. Mas se é morte. E o pior é que a morte não fica só para nós. A gente começa a matar os outros também. Mata a esposa, mata os filhos, mata os irmãos. Ele faz uma obra destruidora. Mas, irmãos, quando a gente se inclina para o Espírito, é vida, é paz. Por isso, nessa noite, eu quero falar um segredo para você. Não se incline para a carne. Deixa o circo pegar fogo. Volta para o Espírito. Ah, mas eu tenho que pensar no meu problema, eu tenho que considerar o meu problema. Não, deixa seu problema. Entrega para Deus. A Bíblia fala assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então, lançar, irmão, é tirar daqui e jogar para lá, não é não? Então, deixa lá. Entrega teu caminho ao Senhor. Senhor, enquanto você está cuidando desse problema, eu quero colocar a mente no Espírito. Isaías, acho que é 64. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus que trabalha para aquele que nele espera. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, vamos voltar para o Espírito. Vamos voltar para o Espírito. Vamos exercitar o nosso Espírito. Quando nós voltamos para o Espírito, a obra de santificação opera em nós. A obra de transformação opera em nós. A obra de conformação opera em nós. E dessa maneira nós crescemos em vida. Romanos 8 fala que a gente precisa crescer em vida. O versículo 16 do capítulo 8 fala: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui, no original, é filho criança, filho pequeno, filho infantil. Filho infantil, ele tem a realidade, tem a vida de Deus, né? Testificando no Espírito, está amalgamado no Espírito, mas é infantil, é uma criança em Cristo. Então ele está envolto à carne, está envolto ao homem natural ainda. Gálatas capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 4, sim, fala que quando o herdeiro é pequeno, não difere do escravo, ainda está tentando se libertar dos pecados, está tentando se libertar, né? Manifesta muito o ser natural, as coisas naturais, mas genuinamente é um filho de Deus. O Espírito testifica no Espírito dele que é um filho de Deus, mas é um filho criança. Mas nós precisamos o quê, irmão? Crescer em vida. Só quando nós estamos no Espírito é que nós crescemos em vida. Só contemplando com o rosto desvendando é que nós crescemos em vida. Só exercitando o nosso Espírito que nós crescemos em vida. Nós cantamos um hino tão bom, né? Salvação ganhando ao invocar. Salvação ganhando ao cantar os hinos, né?
salvação ganhando ao ler e orar, salvação ganhando ao ruminar, salvação ganhando ao profetizar. São recursos que Deus nos dá, irmão, para exercitarmos o nosso espírito. Né? Quando você estiver sofrendo, não se concentre no seu sofrimento. Comece a louvar o Senhor. Comece a louvar o Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, não, irmão, mas meu sofrimento é grande demais. Então, a gente mesmo, né, já diz que a gente não vai. Não, irmão, o Senhor é mais do que tudo. Entrega teu fardo para o Senhor. Né? Entrega ao Senhor. O Senhor fala assim, ó, isso aí não é seu trabalho. Isso aí não é para você resolver. Entrega para mim. Lança sobre mim. Não fica aflito com essas coisas. Dá para mim. Aprenda a confiar em mim. Aprenda a se voltar para mim. Na verdade, irmãos, confiar em Deus é voltar-se a Ele. Se meu carro quebrar, quem que eu vou buscar? O mecânico, né? E eu vou entregar o carro para ele. Não é isso? Eu vou confiar que amanhã eu vou buscar o carro e o carro vai ficar bom. Não é isso? Se eu não confiar, eu não vou nem dormir de noite. Esse mecânico vai acabar com o meu carro e não sei o quê. Não é isso? Mas o que é confiar? É voltarmos a Deus. É entregar para Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas o que é o filho maduro, né? É o versículo 14, Romanos 8, 14. Vamos ler todos juntos? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então esses aqui são os filhos crescidos, filhos maduros. A palavra aqui denota maduros. Qual é a característica de um filho maduro? Que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele não é guiado pela mente dele, pela ideia dele, pelo querer dele, mas ele é guiado pelo Espírito de Deus. Significa que eu não uso Deus, mas que Deus me usa. Dá um exemplo para os irmãos. Acontece muito comigo, às vezes, né? Aí eu estou assim, tive uma ideia, vou fazer isso. Vou fazer isso. E Senhor, abençoa isso que eu vou fazer. É para a tua obra, é para a igreja, tal. Né? Tá certo isso, irmão? Não. Quem foi a fonte? Eu fui a fonte. Eu tive uma ideia inovadora. Né? Mas qual é o melhor? O melhor é isso, ó. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí o Senhor vem e dá um sentimento para você. Faz isso. Amém, Senhor. Vocês percebem a diferença, irmão? Às vezes, todas as nossas atividades procedem de nós mesmos. Nós somos a fonte, nós somos a origem. É porque nós somos infantis. Mas o guiado pelo Espírito, a fonte é Deus. É Deus que inicia, é Deus que começa, é Deus quem faz. Nós só somos um vaso. E Deus usa cada um de nós. Não temos plano, não temos projeto. Jesus é esse filho. Ele não buscou sua glória. Ele não fez a sua obra. Ele não falou sua palavra. Ele não fez a sua vontade. Ele veio fazer tudo que o Pai determinou. Como eu já falei aqui outras vezes, Jesus veio cumprir a Escritura. Jesus veio cumprir a Escritura, irmão. Tudo que ele tinha que fazer já estava no Velho Testamento, já estou dizendo. Você sabe porque ele morreu na cruz? Para cumprir-se a Escritura. Você sabe porque ele nasceu em Belém? Para cumprir-se a Escritura. Você sabe porque ele chamava Jesus? Para cumprir-se a Escritura. É como se Deus fizesse um filme para ele e eles cumpriam. Mas nós não. Deus faz um filme para nós mudamos tudo. Né? Nós mudamos tudo. Com as nossas ideias espirituais e projetos inovadores, né? Mas precisamos voltar ao Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? O que é que os irmãos têm falado para nós? Que o mistério da vontade de Deus é que Ele encabece todas as coisas. Esse é o mistério da vontade de Deus, Efésios 1, versículo 9 e 10, não é isso que os irmãos têm falado para nós?
mas nós encabeçamos tudo e queremos que Deus tem que abençoar. Nós fazemos os planos, os projetos, e Deus tem que abençoar. Mas o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Senhor Jesus. E também herdeiro, né? Versículo 17. Se com ele sofremos, herdeiro é que quanto mais, todo filho é herdeiro, né? Mas a diferença, quanto mais rico é o pai, mais demanda maturidade para o filho. Por exemplo, uma pessoa bem pobre, ele deixa uma bicicleta de herança para o filho. Então o filho não precisa ter faculdade, não precisa, para andar de bicicleta, ele não precisa, né? E tal. Mas se o pai tem uma grande empresa, né, uma multinacional, demanda que o filho tenha mais qualificação, não é não? E o nosso Deus é o pai mais rico que existe no universo. Então requer, irmãos, que nós cresçamos em vida. São aquelas pessoas que se importam com as coisas de Deus, né? Que oram pelos interesses de Deus. Às vezes a gente ora só pelos nossos interesses. Não está errado, mas é ruim que é só para os nossos interesses. Nós devemos orar pelos interesses de Deus, pelo avanço do Evangelho, pelo avanço da obra de Deus, pela edificação da igreja, pela salvação dos pecadores. Devemos importar com essas coisas. Quando nós oramos pelos interesses de Deus, Deus cuida dos nossos interesses. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Então Romanos, depois do capítulo 8, tem o capítulo 9 a 11, fala da eleição de Deus. Então do capítulo 12 até 16 fala sobre a vida da igreja, que na semana passada os irmãos falaram, né? A vida da igreja requer que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Requer também que a nossa mente seja transformada, né? Não amoldada ao mundo, não conformada com o mundo, mas transformada, renovada. E requer também que o nosso espírito seja fervoroso. No capítulo 12, versículo 11, né? No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aqui, no zelo não sejais remisso aqui é preguiçoso, não seja preguiçoso, mas exercite o seu espírito. Eu creio que nenhum de vocês são preguiçosos para as coisas seculares, mas muitas vezes nós somos preguiçosos para as coisas de Deus, né? Nós temos preguiça de orar, temos preguiça de reunir. Estou com preguiça de ir na reunião. Estou com preguiça de ler a Bíblia hoje. Estou com preguiça. Mas para as coisas, né, seculares, nosso trabalho, a gente vira à noite ali e tal, né? A gente vara a madrugada, acorda de madrugada e tal. Mas para as coisas de Deus a gente, não estou disposto, estou com dor de cabeça, o óculos não está aqui agora. Então a gente, mas irmãos, não sejamos remissos. Vamos exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Chegamos agora ao livro de 1 Coríntios. Vamos abrir 1 Coríntios? Por que que o Espírito Santo colocou o livro de Romanos antes de 1 Coríntios? Cronologicamente, bem provável que Coríntios venha antes de Romanos, né? Mas o Espírito Santo soberanamente colocou Romanos antes de Coríntios, para nos dizer o quê? Se a gente for crescer em vida, deixar de ser criança, crescer, exercitar, ser transformado, ser conformado, ser santificado, nós vamos ser salvos de todos os problemas que estão em Corinto. O problema de Corinto é que os irmãos eram infantis, eram carnais, não exercitavam o espírito, viviam nas filosofias, na carne, na mente, nas infantilidades. Então eram tantos problemas, irmãos. Os problemas é porque nós não vivemos no espírito, simplesmente isso. Simplesmente isso. Meu problema é fulano.
Não. É porque é uma tendência do homem caído. É uma lei do homem caído jogar a culpa nos outros, né? Não foi a primeira coisa que Adão fez, não foi isso? A mulher que tu me deste. Nós somos assim, quando tem qualquer problema, a gente já procura logo o culpado. Isso é uma tendência do homem caído. Mas nós temos que voltar para o Espírito, irmãos. Se nós formos salvos plenamente, graças a Deus o Senhor já nos justificou, já nos regenerou, já nos reconciliou, está nos santificando, está nos transformando, está nos conformando à sua imagem. Nós estamos crescendo. Agora nós deixamos de ser filho criança, nós estamos sendo filhos maduros por viver no Espírito. Não vai ter problema, como tem na igreja de Corinto, né? O nosso problema é porque nós não vivemos no Espírito. Senhor Jesus, às vezes as pessoas me chamam para falar para os casais. Esses anos atrás eu fui em Salvador dar uma palestra para casais, né? Aí eu sempre falo, né? Se você perguntar para o marido quem é o responsável pelo mau andamento do casamento, o marido vai falar, é ela. É ela que o casamento está bem por causa dela. E se você perguntar para ela, ela vai dizer, é ele, né? Ninguém assume nada, né? Irmão, por isso que os casamentos continuam sempre na mesma situação, né? Mas quando nós desistimos das acusações, das condenações e voltamos ao Espírito, orando ao Senhor, vivendo na presença do Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Ó Senhor Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Qual é a resposta, irmão, dessa pergunta? Cristo está dividido? Cristo não está dividido. E você está dividido com algum irmão? Você está dividido com seu cônjuge? Não. Se Cristo não está, só você sozinho que está. Acaso Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado por vós? Não. Foste batizado em nome de Paulo? Não. Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Qual é a característica da criança? Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Vocês são crentes genuínos, mas são carnais, são crianças. Porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo ou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então, irmãos, se nós tivermos a plena salvação de Romanos, não vamos precisar passar por esses problemas de infantilidade de Coríntios, tá? Então, ciúmes, contendas, comparação de irmãos, preferência por irmãos, tudo isso é carnalidade, é infantilidade, é nós estarmos vivendo na velha criação, pensando que a gente está sendo espiritual, né? Quando a gente está no Espírito, não há preferências. Quando a gente está no Espírito, não há contenda. Quando a gente está no Espírito, não há divisão. Por isso que é tão crucial
que nós voltemos ao Espírito, né? Nosso ser natural não é confiável. Precisamos voltar ao Espírito. Talvez, como é que volta ao Espírito, irmão? Invocando o nome do Senhor. Vamos invocar mais o nome do Senhor, irmãos. No nosso viver diário, né? Quando vinha aquele pensamento ruim, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Quando vinha a fofoca, ó Senhor Jesus. Quando vinha a maledicência, ó Senhor Jesus. Quando vinha a comparação, invoca o nome do Senhor. A crítica, Senhor Jesus. Aqui no capítulo 3, né? Versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos. Por meio do que crestes, conforme o Senhor concedeu. Se o Senhor não tivesse concedido, ó, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus é tudo. Deus é tudo. É Ele que dá o crescimento. Então, e Paulo fala aqui, versículo 8, né? Vocês, Coríntios, você está fazendo separação entre eu e Apolo, mas eu quero dizer para você, ó, eu e Apolo somos um. Ora, aquele que planta e que rega são um, né? Então, falando, ele está regando, eu estou plantando, mas isso não faz, para nós, unidade é que todo mundo tem que plantar. Se todo mundo estiver plantando, não é um. Se um estiver plantando, outro regando, está dividido. Não. Paulo está plantando, Apolo está regando, porque cada um de nós somos diferentes. Temos funções diferentes, temos dons diferentes, temos ministérios diferentes. E até quando nosso ministério é igual, tem sabor diferentes, né? Por quê? Porque isso é de Deus. Quer ver? Vamos ler um versículo aqui, 1 Coríntios 12. Senhor Jesus, amém. Versículo 18, fala aqui, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Vamos ler juntos, por favor? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, quem foi que colocou você no corpo? Então, Deus colocou cada irmão. Será que Ele botou a mim e não botou você? Ah, Ele me botou, não botou a Adnelson, Ele não botou não. A Adnelson se colocou. Não, irmão, foi Deus que botou a Adnelson. E se Deus me colocou como braço, para que eu vou criticar a orelha? Né? Ou porque eu não quero ser braço, né? Eu quero ser cabeça. Eu quero, né? Irmão, não lute para mudar sua posição no corpo, porque foi Deus que colocou cada um de nós onde nós estamos. Mas quando nós estamos na carne, nós comparamos, né, uma mão pela outra, uma orelha pela outra, né, esse irmão com aquele irmão, e a gente quer ser maior do que aquele irmão, e critica aquele irmão. Por quê? Porque a gente está na carne, irmão, está no homem natural. Aí vem divisão, e a divisão ela se propaga, ela se espalha, e a gente destrói a obra de Deus. Irmãos, voltemos ao Espírito, né? Nós não temos direito de escolher quem entra na igreja, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. O Salvador é Jesus, Ele que escolhe quem Ele quer salvar, né? Fulano podia não estar na vida da igreja, né? Nós não temos essa, né, irmão? Nós temos que receber todos os irmãos. Nem todos são iguais, mas Deus misturou cada membro no corpo de Cristo. Por isso, irmão, vamos viver no Espírito, sair de todas essas coisas negativas, né? Vamos ver o corpo de Cristo, vamos ver que a igreja é maior do que todas as coisas. Senhor Jesus, nesse livro
na página, ele fala sobre a necessidade de exercitar o espírito, para não estar envolvido em contenda e divisão. Vamos voltar lá, 1 Coríntios 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, a futura, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, irmãos, vamos exercitar o Espírito. Vamos desfrutar o Senhor. O Senhor é a nossa bebida espiritual. Ele falou, quem vem a mim, que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se nós crermos no Senhor, um rio de água viva vai estar fluindo do nosso interior. Ele falou que quem beber da fonte que Ele der, nunca mais terá sede. Você sabe o que é beber espiritualmente? É invocar o nome do Senhor. É orar diante do Senhor. Vamos orar mais no nosso viver, irmãos. Nosso dia a dia, vamos orar mais. Cada situação, vamos orar, voltando o coração para Deus. Ó Senhor Jesus, quando nós oramos, nós bebemos do Espírito. Mas Jesus também é uma comida espiritual. Em João 6 fala, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No livro de Ezequiel fala que ele comeu a palavra. Em Apocalipse, João fala que ele também comeu a palavra. E Jeremias também falou, achadas as tuas palavras, logo as comi. A palavra de Deus é nossa comida espiritual. Vamos comer a palavra de Deus. Vamos ler diariamente a Bíblia, irmãos. Irmão, a vida cristã é tão simples, né? As pessoas fazem tanto marketing assim, revelação, PQT e tal, não sei o quê, mas é tão simples, é comer e beber, irmãos. É comer da palavra e beber do Espírito diariamente. Tudo mais é resultado. Você quer um casamento abençoado? Coma e beba de Cristo. Você quer uma vida da igreja abençoada? Coma e beba de Cristo. O segredo é esse, irmão. Não adianta nenhum. Você vai perder seu tempo, né? Nós devemos comer e beber de Cristo. Você está doente? Coma e beba de Cristo. Você está com dificuldade financeira? Coma e beba de Cristo. Você está com problemas familiares? Coma e beba de Cristo. É dessa maneira, irmão, que Deus vai operar em nosso favor. Deus vai resolver tudo dentro de nós. Deus quer nos salvar interiormente. Por isso nós precisamos ter um viver que desfruta de Cristo. Louvado seja o Senhor. A Bíblia começa com a árvore da vida, com o rio da água da vida, para a gente comer de Cristo, para a gente beber de Cristo. E a Bíblia termina também com a árvore da vida, capítulo 22, né, no meio da sua praça está a árvore da vida e o rio que sai do trono de Deus. Então nosso caminho é comer e beber. Oh, irmão, quantas vezes a gente fica procurando solução para as nossas situações? A solução, irmão, como é que diz o hino? Achei o segredo da vida e a divina visão. A visão, irmão, o segredo da vida é comer de Cristo, é beber de Cristo, é permanecer em Cristo. E não ficar igual uma barata tonta procurando uma solução para isso, para aquilo. E às vezes procurando até pessoas não recomendadas, né? Mas o segredo aqui nessa reunião é comer de Cristo, é beber de Cristo, é voltar o coração para o Senhor, é invocar o nome do Senhor. Pare de endeusar seus problemas, pare de cultuar sua situação. A Bíblia diz, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Para que você fica cultuando seus problemas, suas dificuldades? Voltemos o coração para Deus. Você tem ídolos?
Que a gente, né, voltemos ao Senhor, irmãos. Nos convertamos ao Senhor. Vamos desfrutar de Cristo. A vida da igreja é uma vida alegre. A vida cristã é uma vida alegre. O Senhor nos chamou para o seu reino. O Senhor nos chamou para a sua glória. Mas se a gente não exercitar o Espírito, nós não temos nada. Só vai sobrar a penúria, a desventura, a tristeza. E nós seremos igual às pessoas do mundo. Triste como as pessoas do mundo. Sem esperança como as pessoas do mundo. Procurando soluções igual às pessoas do mundo. Não, irmão, nós somos santos. Nós pertencemos ao Senhor. Por isso exercite o seu Espírito. Jesus é o Senhor. Temos algum tempo ainda para compartilhar. Bota aqui embaixo. Os irmãos, venham no microfone, por favor. Os irmãos, as irmãs. Coloca aí, Chico. Amém. Jesus é o Senhor. E Deus é tudo em nós, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Quanto eu fui lavada e suprida, encorajada com essa palavra. Eu não sei os irmãos, mas eu fui muito suprida nessa noite, né? Que o Senhor falou a minha situação, né? E o Senhor também me deu a solução. Amém. A solução é Cristo, né? Ó Senhor Jesus. A gente procura tantos caminhos, mas o Senhor é o caminho. A gente procura uma saída e o Senhor é a porta, né? Então a gente parece que se esquece da realidade da vida, né? E um dia um irmão me falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele falou, olha, Satanás quer matar você. E não importa de que tipo de morte ele consiga lhe matar. Ainda que seja por uma boa causa. Mas, irmãos, nós vamos voltar para a vida. Amém. E tocar o Senhor. Amém. E ter Deus como nosso único Deus. Amém. E o nosso único Senhor. Amém. E não deixar que as coisas tomem uma proporção na nossa vida além de Cristo, né? Porque não tem sentido. Jesus é o Senhor. Amém. Eu também fui suprido por essa palavra. Graças a Deus pela palavra de Deus. Ô pandemia, vai embora, porque eu não aguento mais essa pontinheira. Senhor Jesus. Mas eu vou comer e beber de Cristo, né? Eu vou invocar o nome do Senhor. No início da mensagem, aí falou que o plano de Deus é conformar você à imagem do Filho dele, né? Gente, tem coisa mais gloriosa do que isso? Ser herdeiro de Deus, a imagem de Deus, né? Ser santo, a mensagem mostrou que é ser separado. Nosso falar é outro, ou seja, nosso mundo é outro, né? A diversão das pessoas é uma, é reprovada por Deus, mas a nossa é louvar o Senhor, é buscar os interesses de Deus. Aí foi Colossenses, foi Filipenses que mostrou que nossa pátria está no céu, né? Estamos sendo conduzidos pelo Filho de Deus. Isto que é glorioso. Quem não tem problema, né? Tem hora que tem uns momentos tão angustiantes, mas como a mensagem mostrou, invoque o nome do Senhor, né? Lê a palavra, come ao ler e bebe ao orar. E Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Essa mensagem assim veio para selar, para assim fechar com chave de ouro, irmãos. Porque esses dias Juan estava lendo o livro do irmão Dom que fala sobre a vida de Jó, né? Que é não mais eu, mais Cristo. E aí ele chegou no almoço falando assim, olha só, deixa eu te contar um negócio. Sabe a história de Jó? No livro Irmão Dong estava dizendo, né, que Jó teve que sofrer muito para que Jó pudesse se voltar ao Senhor. Porque na vida cristã, né, tem muitos irmãos que sofrem muito também, mas o nível de sofrimento às vezes não é tão grande porque eles já se voltam ao Senhor. E aí, mas o erro de Jó foi querer sempre estar certo a todo momento, né? E aí eu falei assim, gente, Senhor Jesus, eu fui pegar, a gente precisa ler vou ler esse livro, né? Fui pegar para ler.
E aí é rico, como a irmã Kira estava falando, que parece que muitas vezes a gente esquece de algumas coisas da vida cristã, né? Da economia de Deus, da revelação do Senhor. Então, o propósito de Deus é substituir essa vida caída que temos em nós pela vida divina. E aí ele utiliza os métodos que ele bem quiser, né? E o sofrimento pode ser um deles. Então, assim, cabe a nós nos voltar ao Senhor. Ao invés de endeusar o sofrimento, né? Meu Deus do céu, endeusar os problemas. Isso que o irmão César falou me tocou bastante, porque quanto tempo nós gastamos sofrendo, lamuriando e chorando. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sendo que o que Deus quer é que a gente exercite o Espírito. Então, a oração pode ser uma choração. Oh, meu Deus, oh, socorro, oh, vida, oh, misericórdia de mim, tudo está dando errado. Mas o Senhor quer que nós nos voltemos a Ele. Tem até um livro que chama O Poder do Louvor. E nesse livro fala que em toda situação a gente precisa louvar o Senhor. Que tudo o que muda a nossa situação é a nossa perspectiva, né? E aí é isso, irmãos. Pode estar tudo, é que nem Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, depois de serem chicoteados, eles abrem a boca e louvam o Senhor. E aí o lugar abala tudo, abala as estruturas do universo. Quando a gente toma essa decisão de louvar o Senhor nessa situação. E aí o segredo é esse, irmãos. O segredo não é, sei lá, não sei qual é o segredo, qualquer outra coisa, né? Mas o segredo é exercitar o Espírito, é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E é o segredo mesmo, não é frase de efeito, não é para botar no para-choque do carro, mas é para exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. É tão rica essa semana, né? A completa salvação de Deus, Senhor Jesus. Eu desfrutei tanto, né, quando o irmão começou falando que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, né? Todos pecaram, a humanidade está em pecado e Deus preparou uma salvação para nós. Ó Senhor Jesus, é o primeiro estágio da salvação de Deus, da salvação completa de Deus para nós é a justificação. Nós estávamos na morte, estávamos em pecado e Deus nos justificou. Deus nos santificou por meio de Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó irmãos, então rico que essa justificação e essa santificação, que a santificação ela envolve também a transformação e a conformação, né? Eu achei tão rico que a transformação ela ocorre por meio de sofrimento. Não tem como escapar. Não tem como ser transformado se não for por meio de sofrimento. Assim como aí no livro o irmão deu o exemplo da borboleta, né? A borboleta precisa passar pelo casulo para ser transformado. O casulo é sofrimento, né? A vida humana é cheia de sofrimento, a vida social, a vida familiar, até mesmo na vida da igreja, né? Por causa das nossas diferenças, da nossa vida da alma. Ó Senhor Jesus, mas Deus está sendo trabalhado em nós. E nós estamos sendo conformados à conformação, estamos sendo conformados à sua imagem. Ó Senhor Jesus, um dia, irmãos, nós seremos tal qual Ele é. Seremos iguais ao Senhor. Não haverá diferenças em nós, né? A nossa vida da alma, as arestas em nós. Ó Senhor Jesus, mas nós seremos iguais ao Senhor. E essa vida ela está sendo trabalhada em nós. Nessa semana, quando lendo, né, o capítulo dessa semana, né? Aí eu lembrei assim, eu creio que com os irmãos foi assim também, lembrando da nossa salvação, né? De como nós fomos no início, o processo de salvação. A nossa vida da alma, a luta da carne contra o Espírito. Às vezes eu não entendia muitas coisas. Se eu sou filha de Deus, como é que eu ainda ajo dessa forma? Eu não entendia. Era a carne lutando contra o Espírito. Ó Senhor Jesus, essa vida é maravilhosa. Irmãos, é orgânica, a palavra já diz, né? Salvação orgânica. É algo que está acontecendo metabolicamente dentro de nós. Deus está nos transformando e está nos conduzindo à glória. Ó Senhor Jesus, eu fiquei muito feliz nessa semana, né? Com essa palavra de salvação. Louvado seja o Senhor. Estamos sendo conduzidos à glória. O nosso destino é a glória. O nosso futuro é a glória. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças ao Senhor, que o Senhor fez para nós um plano, né? E esse plano é um plano de uma salvação completa. Ó Senhor Jesus. E nessa noite nós ficamos mais claros a respeito dessa salvação. Que o Senhor quer nos salvar.
E quando o irmão César leu, né, que ele mostrou em Romanos 8, 29, fala: porquanto de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Irmãos, a salvação de Deus para nós é nos conformar à imagem do Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos conformando à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Senhor Jesus, e aos que Ele predestinou, a esses também o chamou. E aos que o chamou, a esses também o justificou. E os que justificou, a esses também o glorificou. Senhor Jesus, essa salvação ela é completa, irmãos. Embora o caminho da glória, né, é um caminho de sofrimentos, mas graças ao Senhor, Senhor Jesus, que o Senhor tem uma salvação maravilhosa para nós, que tudo que nós passamos aqui na terra não é comparado ao que há de vir, a glória que há de virmos. Senhor Jesus, vou ler também só um versículo que eu ganhei muito essa semana, que quando o rei, Senhor Jesus, o rei Ezequias, irmãos, ele orou, né, pela situação do povo, né, que o povo tinha caído. Então ele fez uma oração ao Senhor. Ó Senhor Jesus, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe todo aquele que se dispôs o coração para o buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, Senhor Jesus. Aí o Senhor ouviu a Ezequias e sarou o seu povo. Senhor Jesus, também queremos dispor o nosso coração para buscar o Senhor. Senhor Jesus, amém. O Senhor não só nos chamou para a glória, mas está nos conduzindo à glória. Irmãos, eu queria dar alguns avisos, né, para os irmãos. Primeiramente, eu queria encorajar todos vocês, né, vocês que estão aqui presentes, os irmãos que estão também nas casas, para os irmãos poderem dar mais assistência, ou seja, ouvir bastante o canal da Igreja Vitória da Conquista. Não somente ver as programações, mas também convidar pessoas também, certo, irmãos? Promover. Eu creio que os melhores promotores devem ser nós, né? E as programações, elas continuam. Então, a gente deve focar bastante nisso aí. Apesar de todas aquelas programações, foi devido, não temos as reuniões presenciais, né? Mas o objetivo era continuar, certo? Nós temos as reuniões presenciais somente nos finais de semana, mas nós temos toda uma semana, né? E durante a semana toda nós temos programações, né? Então vamos, irmãos, assistir todas essas programações, como amanhã, por exemplo, nós temos o Tira Sandália, né? Está sendo bastante rico. Começou agora uma nova temporada, né? E tem bastante surpresa, certo? Então vamos valorizar aquilo que nós temos, né? E também divulgar isso aí. Temos também o Chama a História, né? Todo sábado pela manhã. E também o canal também da Igreja Vitória da Conquista tem a programação também das mulheres, o Chá das Mulheres, né? Então vamos dar bastante atenção a isso aí. Então não perca, irmãos, amanhã às 8 horas da noite, né, 20 horas, o Tira Sandália, tá bom? Então vocês vão, cada semana é uma surpresa, né? É uma surpresa, assim, que tem sido maravilhoso. Hoje foi mostrado que somos pecadores, somos pessoas cheias de problemas, né? Temos nossas dificuldades, mas foi mostrado para nós a saída, né? A solução, e é isso aí, é comer e beber de Cristo, é exercitar o nosso espírito. Nós já temos isso em mãos, né? E para a reunião de amanhã, faz necessário a gente vir com esse espírito exercitado. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião. Nós te agradecemos pelas suas palavras. Obrigado por nos fazer lembrados. Ó Senhor Jesus, que o Senhor está nos conduzindo à glória, está nos chamando à glória. Ó Senhor Jesus, por isso leva-nos dia a dia a exercitar o nosso espírito, sair desse estágio de criança, do estágio de infantilidade,
leva-nos, Senhor, a crescer, a nos tornarmos filhos maduros, aqueles que se envolvem com o Senhor, aqueles que voltam o coração para Ti, aqueles, Senhor, que com o rosto desvendado, tirando todos os véus, ó Senhor, nós voltamos o nosso coração a Ti, ó Senhor Jesus, e buscamos também todos os Seus interesses. Obrigado, Senhor, porque nós temos um Espírito e o Senhor regenerou o nosso Espírito e hoje nós temos o Senhor dentro de nós, podemos nos voltar a Ti. Por isso, faça-nos viver o que nos é proposto na nossa vida cristã, uma vida alegre, uma vida cheia de paz e uma vida também cheia de esperança. Ó Senhor Jesus, a partir do momento que voltarmos a Ti, Senhor, ao nosso Espírito, esse é o nosso trabalho, Senhor, é nos voltar ao Senhor, sabendo que o Senhor fará tudo por nós. Obrigado, Senhor Jesus, conduza em paz cada um de nós para nossas casas. Ó Senhor, lá faça-nos vir amanhã e estar amanhã nessa reunião, cheio de Espírito, cheio de louvor e coração grato a Ti, coração cheio de gratidão. Abençoe cada irmão e cada irmã, abençoe todos que estão nos assistindo, para que a Sua bênção possa chegar a cada um e repousar sobre cada um. Obrigado, amado Senhor, por mais essa reunião e também é a oportunidade de estarmos nela, Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Salvação ganhando pelo invocar, é a melhor maneira de o respirar, inspirando sempre para dentro do meu ser, ó Senhor Jesus, pra renovação haver. Salvação ganhando ao falar, cantar, é a melhor maneira de louvor lhe dar. Ao Senhor cantando e declarando meu amor, mas desfrute então, haverá no meu louvor. Salvação ganhando pelo ler orar, é a melhor maneira de te alimentar, misturando oração, poder então receber o rico pão. Salvação ganhando pelo ruminar, é a melhor maneira de mais desfrutar, meditando em toda essa palavra que ao ganhar, até se tornar puro leite a transbordar. Salvação ganhando ao profetizar, é a melhor maneira de meu dom usar, meu dom usar. As palavras do Senhor no Espírito
de ti comer, de ti beber e assim te desfrutar. Clama meu coração, quer teu semblante ver, de ti beber anseio mais e me satisfazer. O meu deleite é teu rosto contemplar, sempre aqui habitarei, jamais te vou deixar. E nesta comunhão, graça és para mim. Alegre está meu coração, achou descanso enfim.